Bom dia novamente, você que está aí na sua casa, você que recebeu o link dessa transmissão de um amigo, de um parente, chama a transmissão da Igreja Evangélica Livre do bairro Boa Vista, aqui em Curitiba, e nós temos a alegria de ter você. Para você que é membro aqui da igreja, frequentador da igreja, também seja muito bem-vindo, bem-vinda. É muito bom ter vocês nesse tempo de excepcionalidade dos nossos cultos nesse formato, mas que bom que Deus, na sua graça, sabedoria, nos dá esses instrumentos para que a gente continue tendo essa comunicação, esse elo entre nós, e a gente possa coletivamente, de certa maneira, de um formato diferente, mas louvarmos a Deus, sermos alimentados pela palavra, sermos animados para continuar na caminhada em dias difíceis. Então é muito bom ter você aqui, Deus te abençoe, que seja um tempo realmente proveitoso, um tempo de bênção do Senhor na sua vida, na nossa vida, que os louvores que vamos estar oferecendo ao Senhor como oferta seja realmente algo extraordinário e que alegre o nosso coração e chegue ao coração do Senhor. Eu quero convidar você, antes de passar a palavra para a Rosângela, para os irmãos do louvor, nós orarmos juntos. Pai, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor por esse tempo precioso que o Senhor tem nos dado desta manhã, esse dia onde normalmente nos reuniríamos, ó Deus, neste prédio e juntos estaríamos apertando as mãos uns dos outros, abraçando, tendo a alegria de estar na presença um do outro e a alegria de estarmos coletivamente cultuando ao Senhor. Esse tempo excepcional, esse tempo de mudança, ó Deus, ele não impede que nós tenhamos de alguma forma esta comunhão, mesmo que de maneira virtual, mas bom saber que os nossos irmãos estão aí também em casa e podem nesse momento louvar o Senhor juntos, ouvir a Tua palavra, ó Deus. Rogamos que o Senhor nos abençoe, Pai, nos guarde, use a Rosângela, os irmãos do louvor, para que sejam instrumentos do Senhor, para nós juntamente com eles louvarmos a Ti com esses cânticos. Queremos pedir que o Senhor também abençoe o pastor Fred, ó Deus. Use-o, ó Deus, conforme aquilo que o Senhor já pôs no seu coração, ó Deus, para ser ministrado para a Tua igreja. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença seja real na vida de cada irmão aí na sua casa, onde quer que estejam. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu quero dizer que você pode estar passando esse link para parentes, para amigos, para os grupos que você faz parte, porque é uma forma também de nós estarmos pregando o Evangelho, estarmos levando consolo a outras pessoas. Então, no final desta transmissão, o Laudo estará passando então aqueles avisos, algumas informações importantes daquilo que está ocorrendo na igreja, aquilo que a igreja está fazendo mesmo estando fechada para as reuniões públicas, ok? Então, Deus te abençoe e aproveite esse tempo, louve ao Senhor junto conosco. Graças e paz, queridos. É uma alegria estarmos juntos novamente para louvar o nosso Deus e que, por meio desses louvores surgindo, a esperança possa brotar nos nossos corações, que nós possamos ganhar novas forças e que os nossos medos todos sejam levados. Amém? Hosana.
fortalece-nos, nossas forças novas são. Em tua presença, nossos medos levados são, levados são. Hosana, Hosana, tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, vem estar entre nós, tu és bem-vindo, Jesus. Amém. Jesus é muito bem-vindo sempre no nosso meio. Queridos, quantos planos e projetos nesses últimos tempos você teve que abrir mão, você teve que deixar de lado, né? Cancelar algumas coisas. Quantas coisas nesse tempo você precisou parar, né? A palavra de Deus diz que nós podemos fazer os nossos planos, mas a última palavra, ela vem de Deus. Nós não precisamos ter medo do amanhã. Nós precisamos confiar, saber que Deus está conosco em todos os momentos, saber que tudo que Ele tem guardado para nós é bom, é muito bom. E que nós possamos, né, nesse tempo de louvor, de adoração, esquecer um pouco do que ficou para trás e olhar para o que tem na nossa frente, né? Porque Cristo está ali. E aí nós podemos nos alegrar, nós podemos celebrar, crer e confiar que Deus estará sempre conosco. Amém? Vamos lá, esse é o dia que fez o Senhor, nos alegraremos e celebraremos nele. Meu passado ficou pra trás, meu coração e minha mente estão em ti, Jesus. Minhas mãos eu estendo a ti, creio que há muito mais, sei que tudo que tens guardado para mim é bom, este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei e celebrarei. O amanhã não me pertence, portanto não temerei, eu confiarei. Meus medos deixei pra trás, já não quero mais duvidar. Meus desejos e sonhos dou a ti, Jesus. Minhas mãos eu estendo a ti, e creio que há muito mais. Sei que tudo que tens guardado para mim é bom. É bom, este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei e celebrarei. Este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei e celebrarei. O amanhã não me pertence, portanto não temerei, eu confiarei.
Esse é o dia que fez o Senhor, me alegrarei e celebrarei. Esse é o dia que fez o Senhor, me alegrarei e celebrarei. O amanhã não me pertence, ontem, hoje, para sempre. Cristo vai à minha frente, pra sempre em ti crerei, eu confiarei. E nós podemos sim confiar nesse Deus que tem planos eternos para nós, né? Os planos de Deus são maiores que os nossos planos, eles vão além de tudo aquilo que a gente possa imaginar, além do que pedimos, além do que sentimos, além do que pensamos, e eles se cumprirão nas nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, ó Senhor. Pois sei que em tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, ó Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos e louvamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E o Senhor tem planos lindos, maravilhosos para nossas vidas, e eles se cumprirão, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por esse tempo em que nos reunimos para louvar e engrandecer o teu nome. Que esse louvor tenha chegado até o Senhor, Pai, com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão, Pai. Queremos te agradecer e louvar, ó Deus, pela palavra do Senhor. Obrigada, Deus, pela vida do pastor Fred, que nos trará a tua palavra, aquilo que o Senhor já o ensinou, aquilo que o Senhor já ministrou a ele. Agora receberemos, Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade
em nossos corações, para que possamos aprender, compreender e praticar a Tua palavra todos os dias das nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos, colocamos nas Tuas mãos esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos, irmãs, queridos amigos, queridos familiares que estão participando à distância deste culto. Nós estamos longe fisicamente uns dos outros, mas espiritualmente nós estamos unidos em Jesus. Eu quero mandar à distância, mas de todo o meu coração, bem chegado a vocês, um grande abraço virtual a vocês. E vocês, no âmbito de sua família, eu peço que vocês deem também um abraço caloroso uns para os outros. Muito bem, amados, hoje de manhã eu quero falar com vocês a respeito de um tema, de um assunto que tem tudo a ver com o a realidade que vivemos agora. Meus queridos, eu gostaria de falar sobre as preocupações. As preocupações. Eu acho que todos nós estamos todos contaminados, pelo menos um pouquinho, com este vírus das preocupações, o vírus da ansiedade. Algumas pessoas, até um pouquinho além, estão até sendo acometidos pelo medo, né? Às vezes vem assim uma situação de medo, de insegurança dentro dos nossos corações. Então eu gostaria de falar hoje de manhã com vocês sobre as preocupações, mas eu gostaria de apresentar a vocês qual foi a receita de Jesus para podermos superar o problema das preocupações. Pelo menos para podermos entrar num caminho de vitória sobre as preocupações. Então, eu gostaria, o slide 2, eu gostaria de começar com uma frase antiga que dizia o seguinte: o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Numa época em que o Brasil sofria bastante da praga das saúvas, essas formigas bastante destruidoras. Mas eu gostaria de parafrasear essa palavra e dizer o seguinte: ou você acaba com as preocupações, ou as preocupações acabam com você. Eu já passei muitas vezes, prezados amigos, por problemas de preocupações na minha vida, situações difíceis que me inquietaram, que me afligiram. Eu gostaria de relatar uma de muitos anos atrás. Uma vez eu fiz uma biópsia para saber o que era aquela manchinha preta que eu tinha. E o médico que me examinou me mandou para um outro médico com o seguinte recado: hemangioma ou melanoma, né? E aí eu fiquei bastante preocupado. Então demorou vários dias até sair o resultado da biópsia. E no dia anterior a sair o resultado, eu li nas senhas diárias esta promessa de Deus: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas que maravilha, que palavra confortadora esta. Eu até cobri com o dedo qual era a palavra do dia seguinte, o dia do resultado. Eu não queria nem ler antecipadamente o que estava ali escrito.
Pois é, no dia então de sair o resultado, eu fui ler o texto nas senhas diárias daquele dia. E lá eu li a seguinte palavra: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, foi uma brincadeira de Deus comigo, né? Eu ainda não morri e espero receber este lucro um pouco mais tarde. Então, o que é a preocupação? A preocupação é a nossa reação mental, emocional, diante de problemas, diante de perigos, diante de ameaças. Podem ser perigos, ameaças reais ou até imaginárias. Mas nós nos defrontamos com essas situações e nós respondemos em nossa mente, em nossos pensamentos e nas nossas emoções com uma atitude de preocupação. Os cristãos também podem ser acometidos pela preocupação. Por isso a Bíblia fala bastante da preocupação. Vejam, o apóstolo Pedro sabia disso. Por isso ele falou o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. O apóstolo Paulo sabia disso, que nós podemos ser acometidos pela ansiedade, pelas preocupações. Por isso ele falou: não andeis ansiosos de coisa alguma. E Jesus sabia disso. Por isso deu aos seus discípulos uma longa receita para vencer as preocupações e as ansiedades. Eu quero ler agora para vocês a receita de Jesus para vencer as preocupações e as ansiedades. Mas eu quero ler de uma forma leve, de uma forma livre, de uma forma comentada. Jesus disse o seguinte, eu estou lendo e comentando usando a versão da Bíblia Viva, uma paráfrase muito boa, muito enriquecedora. Jesus disse o seguinte: portanto, a minha palavra a vocês, meus discípulos, meus seguidores, é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas, nem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. E Jesus explicou por quê. Ele disse que não, porque a vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Eu gostaria de dizer que eu estou lendo o texto em Mateus capítulo 6, né? Nos versículos 25 a 34. Jesus então disse por que nós não devemos nos preocupar com comer, beber ou com vestir, porque ele disse que a vida é mais importante que a comida. E se Deus nos deu a vida, ele vai nos dar também o alimento para sustentar a vida. Ele disse que o corpo é o mais importante, e se Deus nos deu o corpo, ele também vai nos dar a veste para vestirmos, né? Então Jesus acrescentou de uma maneira muito linda, ele disse: olhem os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, nem colher ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. E aí ele acrescenta, falando para os seus discípulos, falando para mim, falando para você também: será que vocês não valem muito mais do que estes passarinhos? Se Deus cuida de pequenas aves, de pequenos pássaros, Jesus está dizendo, Jesus está afirmando, ele cuida também de mim e de você, e cuida de nós também nesta época da pandemia do coronavírus. E Jesus continuou dizendo, e por que ficar preocupado com a roupa, né? Daí ele também usou uma outra imagem: olhem os lírios do campo. E disse que eles não trabalham nem tecem, mas ele diz que nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu com roupas tão belas como essas flores do campo. E Jesus acrescentou: se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desapareceram, será que ele não vai com certeza cuidar de vocês, gente de pequena fé? Ele deu então um puxão de orelha em mim e em você, dizendo que nós somos gente de pequena fé. Se Deus cuida
das flores insignificantes do campo, Ele vai cuidar de nós também. E Ele nos chamou de pessoas de pequena fé porque Ele está tentando fazer com que a nossa fé aumente, a nossa fé cresça. Jesus também continuou nesse texto, de Mateus capítulo 6, será que com todas as preocupações juntas, vocês poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? Jesus está dizendo, há certas coisas que escapam do nosso controle. E por essas coisas realmente não vale a pena se preocupar. Essas coisas devem ser aceitas com tranquilidade. Ele continua, portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida, com a roupa, porque o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. O Pai Celeste sabe que eu e que você precisamos de todas essas coisas. E Jesus usou aqui comida, bebida e roupa como um exemplo de todas as nossas necessidades humanas. E Jesus está afirmando a mim e a você, o Pai Celeste, o meu Pai, o seu Pai Celestial, sabe das suas necessidades. Repita para você mesmo, no seu coração nesse momento, o meu Pai Celestial sabe do que eu necessito e eu confio nele. Repita comigo, o meu Pai Celestial sabe. Fala para a pessoa do seu lado aí, onde você está sentado, o Pai Celestial sabe das suas necessidades. Amém? Muito bem. E Jesus, então, ele chega no pico, chega no ápice das suas colocações a respeito da preocupação, quando ele disse, coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ele dará a vocês todas essas coisas. Ele também continua com um outro princípio extraordinário, dizendo assim, portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Então, essa de uma maneira assim, um sobrevoo rápido sobre a palavra de Jesus a respeito das preocupações, a receita de Jesus para nós entrarmos num caminho de superação das ansiedades, do medo e das preocupações em nossa vida. Mas agora eu gostaria de dar uma olhada nesta receita de Jesus mais de perto. Vamos abrir o receituário de Jesus, o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, né? O que Jesus colocou nesse receituário. A primeira receita de Jesus, então, baseado nesse texto que nós consideramos, eu chamo o seguinte, clareie a sua preocupação. Chama a nossa atenção que Jesus deu uns exemplos concretos, palpáveis, de coisas pelas quais as pessoas podem ficar preocupadas ou ansiosas. Ele falou de comer, beber, vestir, aumentar o tempo de vida. E realmente, meus queridos e amados ouvintes, há muitas coisas em nossa vida, inumeráveis coisas em nossas vidas pelas quais nós podemos nos preocupar, especialmente nesta situação singular, diferente, inusitada, inesperada, que nós agora estamos vivendo já há várias semanas. Então eu tenho a certeza que existe hoje, agora, na sua vida, ou no âmbito da sua família, alguma coisa que o está preocupando. Algum bichinho de preocupação, de ansiedade que está roendo você lá por dentro. Eu confesso que às vezes esses bichinhos também ficam roendo a minha mente, né? Então, Jesus, ele focalizou os objetos, as razões das preocupações de uma forma concreta. Eu quero dizer que aqui temos uma receita de Jesus. Faça o mesmo. Focalize de forma clara e concreta aquilo que está preocupando você. Encare de frente as suas preocupações. Enfrente-as.
Olhe as suas preocupações nos olhos. Enfrente os seus fantasmas. Faça as seguintes perguntas a si mesmo, para clarear, para focalizar de uma maneira melhor quais são realmente as razões das suas preocupações. Faça o seguinte, faça as seguintes perguntas. Primeiro, o que me preocupa? Segundo, o que de fato me preocupa? Terceiro, qual é a pior coisa que poderá me acontecer? Em quarto lugar, se isto acontecer, o que irei fazer? Vou dar um exemplo. O que me preocupa? Digamos, perder o emprego. O que de fato me preocupa? Não conseguir outro emprego e não poder sustentar a família. O que é o pior que poderá me acontecer? Ficar muito tempo desempregado. Se isto acontecer, o que farei? Procurarei manter minha moral alta, sabendo que meu valor não depende do sucesso na minha vida profissional. Confiarei no Senhor. Procurarei de todos os modos caminhos alternativos. Jamais direi, sou um fracassado, mas sim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Meus queridos ouvintes, se você olhar seu problema de frente, nos olhos, de perto, cara a cara, é possível que você faça uma descoberta, que muitos já fizeram então. É possível que você descubra que o bicho não é tão feio quanto parece. De longe, parecia muito mais perigoso e ameaçador, mas quando você está enfrentando a situação de fato e de perto, você vê que o problema, afinal de contas, não é tão grande assim. Há uma pequena anedota que poderia se aplicar nesse sentido, que diz que lá no jardim zoológico havia um gorila que era a alegria da criançada e que também era uma fonte de rendas para o zoológico. E um dia o bicho morreu. E eles não podiam nisso pensar, o gorila. E havia lá um desempregado e ofereceram para ele vestir a pele do gorila e fazer o papel do gorila. E ele aceitou. E no começo ele estava assim um pouco constrangido, mas depois lá na sua jaula, ele se mexendo para lá e para cá, pulando daqui para lá, a criançada começou a se animar, bater palmas, ele começou a se animar também, cada vez mais entusiasmado, se balançava naquele pneu lá na jaula de um lado para o outro, e num certo momento, no seu entusiasmo, ele escapou do pneu e caiu por cima do muro da sua jaula, na jaula do leão. E o leão começou a se aproximar dele. E ele começou a ficar apavorado. Ele começou a gritar, socorro, me salve, me tirem daqui. Aí o leão chegou pertinho dele e disse, cala a boca, senão eu também perco o emprego. Afinal de contas, o leão não era tão perigoso assim. Muito bem, vamos para uma segunda receita de Jesus. Cuidado com as preocupações menores. No verso 25, Jesus falou o seguinte, não fiquem preocupados com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Jesus está dizendo, se o Pai Celeste lhe deu vida, será que não vai dar o alimento para manter a vida? Se o Pai Celestial lhe deu o corpo, será que não vai dar a veste para cobrir o corpo? Então devemos confiar em Deus nas grandes questões da vida. Mas devemos também confiar a Deus nas pequenas questões, nos problemas pequenos da vida, nas pequenas irritações da vida. Quantas vezes são as pequenas coisas que nos roubam a paz, que nos perturbam como uma pedra no nosso sapato, ou como se falava antigamente, como uma pulga na camisola. Um pastor americano muito conhecido, falecido em 69, Harry Fosdick, ele disse o seguinte, conta uma ilustração.
nas escarpas de uma montanha jazem os restos de uma árvore gigantesca. Os naturalistas dizem que deveria ter uns 400 anos. Durante o curso de sua vida, aquele gigante da floresta foi atingida pelos raios por 14 vezes. Inumeráveis tempestades e avalanches de 4 séculos se abateram sobre ela. E ela sobreviveu a tudo. Um dia, porém, um exército de insetos a atacou, atirando-a finalmente por terra. Um gigante da floresta que o tempo não secou, que os raios não destruíram, que as tempestades não subjugaram, caiu, afinal, diante de insetos insignificantes. Então, se nós permitirmos, muitas vezes em nossa vida, não serão os raios e as grandes tempestades, serão os insetos, os pequenos insetos, das pequenas e constantes preocupações que irão roubar a nossa paz e irão nos destruir por dentro. Dale Carnegie disse o seguinte: pouquíssimos entre nós são vítimas de grandes danos e crueldades. São os pequenos golpes em nosso amor próprio, as indignidades, os ligeiros abalos em nossa vaidade que causam a metade dos sofrimentos do mundo. Vamos agora para mais uma receita de Jesus. Terceira receita de Jesus: descanse diante do que você não tem controle. Vejam o texto de Mateus capítulo 6, verso 27. Eu quero citar esse texto aqui em quatro versões para mostrar assim a ênfase que Jesus deu. Primeiramente na Nova Almeida. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A NVI diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? A linguagem de hoje diz assim: nenhum de vocês pode encompridar sua vida, por mais que se preocupe com isto. E a Bíblia Viva diz: será que todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? Então, esse texto, estas palavras de Jesus, essa receita de Jesus, deve nos levar a ter uma atitude de realismo. Algumas coisas nesta vida têm remédio, outras não. Algumas coisas mudam, outras não. De algumas coisas nós podemos nos livrar, com outras temos que continuar a conviver. Há algumas frases de sabedoria que expressam essa realidade de que há coisas que não mudam e com as quais temos que conviver e que temos que aceitar com a graça e a força que Deus nos dá. Por exemplo, William James, um filósofo, falou o seguinte: aceite de boa vontade que assim seja. A aceitação do que aconteceu é o primeiro passo para se dominarem as consequências de qualquer infortúnio. Há 2 frases da sabedoria popular que dizem o seguinte: o que não tem remédio, sabe a continuação, não é? O que não tem remédio, remediado está, né? Ou então, não adianta chorar sobre leite derramado. E há uma frase que é atribuída a várias pessoas, inclusive a um tal de Reinhold Niebuhr, um teólogo americano: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Essa atitude de aceitação que leva à superação, tem um exemplo contado na revista Seleções, de um tal de Doug Heer, que num certo domingo, com 18 anos de idade, ele mergulhou numa piscina para salvar uma criança que aparentemente estava se afogando, mas ela estava só brincando. Ele bateu no fundo da piscina e quebrou o pescoço. E ficou
tetraplégico. Ele tinha 1,93 m de altura, 100 quilos, louro, olhos azuis. Era um atleta do time de rugby popular. Ficou quadriplégico. Ele conseguiu recuperar os movimentos dos ombros e dos braços e acabou tornando-se campeão em competições atléticas para paraplégicos. E às vezes esse doc se recorda daqueles dias de desespero no hospital. Ele disse: lembro-me de pensar que um dia estaria às portas do céu e me perguntariam: o que é que você fez na vida? Eu responderia: quebrei o pescoço e não fiz nada. Porém, ele continua: eu havia ficado a me perguntar, por que eu? Mas depois mudei a pergunta: por que não eu? É terrível que aconteçam coisas do gênero da que se deu comigo, mas não podemos passar pela vida sem aproveitá-las. E agora, conclui Doc, tenho uma vida maravilhosa. A aceitação dessas realidades, às vezes, não acontece assim, num vapt-vup, num instante, num momento. Às vezes é um processo que pode ser demorado em nossas vidas também. Vamos agora para a quarta receita de Jesus. Viva um dia de cada vez. O texto é Mateus 6:34. Também eu quero citar esse texto usando essas 4 versões que eu já usei antes. A Nova Almeida diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A NVI: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A linguagem de hoje: não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. E a Bíblia Viva: não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Vemos como Jesus deu uma grande importância ao dia de hoje, a nós vivermos a realidade do dia de hoje sem estarmos preocupados, ansiosos, angustiados pelo dia de amanhã, ou pelo futuro, ou por aquilo que poderá acontecer à nossa frente. Uma irmã diaconisa falou de certa feita o seguinte: ela disse que não devemos colocar no carrinho de hoje as cargas do amanhã. Viva um dia de cada vez. Eu acho que nós somos especialistas em fazermos isto. Nós nos preocupamos hoje por todas as coisas difíceis, ruins ou problemáticas que poderão acontecer amanhã, depois de amanhã e no futuro. Especialmente nessa época que nós estamos vivendo agora, né? Dessa quarentena. Nós não sabemos quando ela vai terminar, né? Não sabemos o que acontecerá lá na frente também com a economia do nosso país. Quantas coisas podem nos preocupar em relação ao amanhã, em relação ao futuro. Mas Jesus disse: viva o dia de hoje. Deixe o amanhã nas mãos de Deus. Deixe o amanhã nas mãos do Pai. Ele que está cuidando de vocês hoje, irá cuidar de vocês amanhã também. Há uma pequena frase também da sabedoria popular que diz: não atravesse a ponte antes de chegar na ponte. O carroceiro, o seu caminho lá para a roça ou para a cidade lá, tinha que atravessar uma ponte muito perigosa, né? Ele ficava então com medo. Como vou atravessar aquela ponte? Será que o cavalo não vai se assustar? A carroça não vai cair lá embaixo da ponte e tal? Mas ele falava para si mesmo: não atravesse a ponte, não se preocupe com a ponte antes de chegar na ponte. Então, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, não atravesse a ponte antes de chegar na ponte. Viva o dia de hoje, a realidade de hoje. O Senhor está com você. O Pai Celestial cuida de você hoje. E pode ter a certeza, eu afirmo isso em nome de Jesus, Ele vai cuidar de você também amanhã, depois de amanhã, em todos os dias futuros.
E aqui nós chegamos na quinta receita de Jesus. Confie no Pai Celestial. Nessa sua receita, Jesus leva seus discípulos a olharem para seu Pai Celestial e a confiar e a descansar nele. Vejam os versos 31 e 32. Não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, como será o dia de amanhã, como vai ser depois, não sei. Jesus então acrescenta: o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. E um pouco antes, no versículo 8, Jesus tinha dito: o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe o pedirem. Então Jesus está afirmando: confie no seu Pai Celestial, confie em Deus. Não fique remoendo as preocupações, porque há um Pai no céu que vê a sua vida, vê o passado, o presente e o futuro, sabe todas as circunstâncias da sua existência, sabe tudo o que pode acontecer de bom ou de ruim, e todas as coisas a respeito da sua vida estão nas mãos do seu Pai Celestial. Todo o controle da sua vida estão nas mãos do seu Pai Celestial. Confie no seu Pai Celestial. Ele sabe o que você precisa. E Jesus falou essa palavra para nos desafiar. A nós, homens e mulheres, às vezes estão amedrontados, tão ansiosos, tão preocupados. Pare de se preocupar e comece a confiar, comece a descansar em Deus. Então, confiar em Deus é descansar. Descansar no fato de que Deus sabe o que temos necessidade e que Ele cuida das aves e das flores do campo e Ele cuidará também de mim. Confiar em Deus é descansar no fato de que Deus nos dará as forças que necessitamos a cada dia de novo. Ele não vai te dar hoje a força para o amanhã, mas Ele amanhã te dará a força que você estará necessitando nesse novo hoje de sua vida. Confiar em Deus é descansar, então, na certeza absoluta de que as circunstâncias da vida não podem frustrar os planos de Deus e fazer nossa vida vitoriosa, e que o propósito final de Deus é o nosso bem. Então Deus prometeu. Há coisas que Deus não prometeu. Alguém disse assim: Deus não prometeu um céu sempre azul, caminhos juncados de flores por toda a nossa vida. Deus não prometeu sol sem chuva, alegria sem tristeza, paz sem sofrimento. Isso Deus não prometeu. Mas Deus prometeu o quê? Deus prometeu força para o dia, descanso para o trabalho, luz para o caminho, graça para as provações, ajuda do céu, compaixão inefável, amor perene. Talvez você esteja enfrentando hoje um caminho difícil de ansiedade e preocupação, mas você não irá sucumbir. Deus que tirou água da pedra, que deu ao povo maná no deserto, Deus não deixará você sucumbir, mas irá suprir as suas necessidades. E o sexto e último segredo para a vitória sobre as preocupações, o segredo supremo da vitória sobre as preocupações, é aquilo que ele falou no verso de número 33. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem o reino de Deus e as coisas lhe serão acrescentadas. Então Jesus ensinou nessa sua receita que a preocupação maior com o reino de Deus nos dá vitória sobre as preocupações menores de nossa vida. O que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O reino de Deus é o reinado de Jesus. É o território onde Jesus é o rei. A minha vida, a sua vida, em todas as suas áreas, é território do reino. Jesus é o rei sobre a minha vida. Jesus está no centro de minha vida. Então, em cada área de minha vida, vou procurar fazer a vontade do Rei Jesus. Buscar o reino em primeiro lugar é ter Jesus como Rei e Senhor sobre a minha vida.
E para concluir, eu gostaria de dizer: acabe com as preocupações antes que elas acabem com você. E para isto, siga a receita de Jesus. Clareie quais são as suas preocupações. Esclareça na sua mente qual é mesmo a fonte das suas preocupações. Em segundo lugar, cuidado com as preocupações menores. Os insetos que roubam a nossa paz e a nossa confiança em Deus estão sempre de tocar e esperando nos assediar. Terceiro lugar, terceira receita: descanse diante do que você não tem controle. Deixe nas mãos de Deus estas situações de sua vida, confie e descanse. Quarta receita de Jesus: viva um dia de cada vez. Não ponha no carrinho de hoje as cargas do amanhã. Quinto lugar, confie no Pai Celestial. Deus sabe, o Pai Celestial ama, Deus cuida de você. E Deus tem caminhos onde você não enxerga caminho nenhum. E em sexto lugar, o segredo supremo da vitória sobre as preocupações: Jesus é Rei, devo reconhecê-lo como Rei sobre a minha vida. Então, que Deus nos ajude, Deus nos abençoe a dia experimentarmos esta vitória do Senhor nas nossas vidas sobre as preocupações que tão de perto, especialmente nessa época que estamos vivendo, nos assediam. Deus os abençoe e guarde. Obrigado, pastor Fred, pela palavra. Se nós colocarmos, como sempre colocamos, o nosso alimento espiritual como o alimento que nós precisamos, eu acho que hoje eu tive um dos melhores banquetes que eu poderia ter. Foi de fato uma mensagem que mexe, que fala conosco, e além do chefe Fred trazer o alimento, ele ainda deixou a receita que ele aprendeu daquele que é o mestre dos mestres, Jesus. Então, que nós possamos aprender isso e vivermos cada dia isso nas nossas vidas também. E não só no domingo, mas também durante a semana, durante os dias em que nós temos e que podemos estar na presença do nosso Pai. Eu espero que você tenha anotado bem esses pontos, algumas coisas que te chamaram a atenção, para que nós possamos discutir isso, compartilharmos e apresentarmos os nossos grupos familiares, que serão na quarta-feira. Tem o grupo familiar aqui da igreja, e tem o grupo de Colombo, que são na quarta-feira, e o grupo do Água Verde, que é na quinta-feira. Então, se você quer participar, procure o pastor Nonato, procure o Tchê, procure a mim, procure o Eduardo, o Danilo, que são os líderes, alguns dos líderes dos grupos, e assim você também pode participar da gente quarta-feira, também é online, nós também fazemos nesse formato de estarmos conversando e compartilhando a palavra. No próximo domingo, nós vamos ter o primeiro culto compartilhado, Nós vamos manter esse mesmo formato, só que quem vai estar conosco é o pessoal da Igreja Evangélica Livre do Cajuru. O pastor Cláudio Becker vai estar trazendo a palavra e nós vamos estar compartilhando todos juntos, as duas igrejas unidas, somos igrejas irmãs, irmãos em Cristo, e vamos estar louvando e adorando o nosso Deus juntos. Lembrando também que os jovens, os adolescentes, eles têm feito os seus encontros também pela internet, também participação pelo Zoom, acho que é o Zoom que vocês estão usando agora, então Instagram, Lives e Zoom. Então, se você quer participar, procure o Eduardo, procure o Josué, procure a Débora, procure a Carol, procure a Rosângela, não, a Rosângela é do grupo de louvor, o Juninho e a Ana, para você também estar participando, ou seja, nós estamos não fazendo as nossas reuniões presenciais, mas nós continuamos juntos, trabalhando por amor a Cristo, trabalhando no serviço do reino e mantendo a nossa comunhão. E está sendo uma experiência muito gostosa em tudo isso. Lembrando também um outro aviso, nós estamos, a Igreja Evangélica Livre do Boa Vista, participando junto com a FASA, Fundação de Assistência Social da Prefeitura de Curitiba, da campanha de arrecadação de alimentos. Então, a nossa igreja aqui na Avenida Paraná, 2930, perto
supermercado Big, está servindo como um ponto de recebimento dos alimentos. Nós abrimos a igreja para participarmos desse trabalho. Então, se você quiser fazer doação de alimentos, roupas, material de higiene e limpeza, para ajudar as pessoas que estão hoje passando por alguma dificuldade, as pessoas que são atendidas pela FAS, você pode trazer o alimento aqui durante a semana. O pastor Nonato está aqui, nós estamos recebendo e estamos fazendo esse serviço para ajudar realmente a nossa comunidade. Nós chegamos ao fim de mais um culto. Foi gratificante poder ter você aí do outro lado, as pessoas que estão aqui, né? Queremos agradecer a Deus por isso e dizer que o nosso Deus está sempre do nosso lado, sempre nos acompanhando. A mensagem de hoje foi clara, foi muito edificante para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus, de alguma forma, abençoou você com essa palavra. Guarde isso no seu coração. Confie em Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido Pai, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco em todos os momentos, em todas as situações, em toda a nossa vida. O Senhor tem estendido as tuas mãos para nós. A tua palavra, ela é clara com relação a isso. Ela é absoluta, perfeita, verdadeira e nos mostra quão grande é o teu amor por nós. Nós te agradecemos e louvamos ao Senhor por isso, por ter nos dado a salvação por intermédio do teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. E que neste momento a graça do Senhor Jesus, a comunhão com Deus o Pai, a comunhão com o Espírito Santo, esteja com cada um de nós. Estamos separados fisicamente, mas unidos por amor a Cristo. Em todo o lugar onde estivermos, Deus está conosco. Amém?